E aí pessoal, essa é a segunda parte da nossa revisão de física. E aí só para lembrar que a gente viu na aula passada, se você não assistiu a aula passada, assista a aula passada, que a gente falou sobre velocidade e aceleração. Então relembrando, velocidade é quanto espaço você percorre num certo intervalo de tempo, que as unidades são metros por segundo, e a aceleração é o quanto a sua velocidade varia no tempo, que a unidade é metros por segundo ao quadrado, ou seja, quanto a sua velocidade varia a cada segundo. Quantos metros por segundo essa velocidade varia a cada segundo, por isso que esse quadrado aparece aqui. Bom, aí agora a gente precisa pensar qual que é a diferença entre velocidade e aceleração. A minha velocidade aqui agora é zero, eu ando 0 metros a cada segundo. Precisa acontecer alguma coisa para minha velocidade mudar. Para minha velocidade mudar no tempo, alguma coisa precisa acontecer. Por exemplo, essa bolinha aqui, a velocidade dela é zero. Alguma coisa precisa acontecer para a velocidade dela mudar no tempo. E o que acontece é chamado de uma força. Então a gente vê nessa aula as 3 leis de Newton, que elas vão descrever como qualquer movimento acontece. Qualquer movimento que você pensar aí agora vão ser explicados pelas 3 leis de Newton, que em resumo é alguma coisa precisa acontecer para mudar a velocidade de alguma coisa. E é isso que a gente vai ver agora. A gente está falando da física newtoniana, né? A parte do primeiro ano do ensino médio vai focar muito na mecânica do movimento das coisas. Newton pensou 500 anos atrás, ele queria explicar como que as coisas se movimentavam da maneira que se movimentam. Será que a gente consegue entender a mecânica por trás do movimento? E quando a gente consegue entender as leis que regem o movimento das coisas em movimento, a gente consegue predizer o movimento das coisas, né? Por exemplo, eu sei, se eu jogar essa caneta para lá, eu sei que ela vai fazer uma trajetória. E se eu souber quanto de força eu apliquei, qual que é os estados iniciais assim, no movimento, eu consigo saber como que essa caneta vai se comportar no movimento dela. Isso para qualquer movimento. Qualquer movimento que vocês pensarem aí agora, as 3 leis de Newton vão estar envolvidas. A primeira lei é chamada a lei da inércia. Então a lei da inércia vai dizer que as coisas tendem a permanecer do estado que elas estão, a não ser que haja alguma coisa que modifique esse estado. Botando de maneira um pouco mais formal, a primeira lei vai falar que um corpo, onde um corpo pode ser qualquer coisa que tenha massa é um corpo, tende a permanecer em velocidade constante. Velocidade constante, por exemplo, eu aqui parada, minha velocidade zero, né, lembrando, em relação a que eu estou parada? Em relação à Terra. Estou parada em relação à Terra, a minha velocidade é constante, é zero. Eu estou me movimentando 0 metros a cada segundo. Ou se eu estivesse me movimentando uma velocidade constante, por exemplo, vamos imaginar algum movimento, uma pista de gelo, que o gelo ele desliza fácil, né? Se a gente jogar alguma coisa ali, o negócio vai continuar se movimentando com uma velocidade constante. Então, os corpos tendem a permanecer em velocidade constante, a não ser que haja uma força resultante não nula atuando sobre ele. Então a gente tem que pensar o que é uma força resultante não nula. Botando de uma maneira mais simples, um corpo vai tender a permanecer como ele está, a não ser que alguma coisa faça ele se movimentar. Por exemplo, essa caneta vai ficar parada, a não ser que eu aplique uma força sobre ela. Quando eu aplico uma força, eu mudo a velocidade dela. Então, para ter mudança de velocidade, para ter uma aceleração, alguma coisa precisa acontecer. Essa alguma coisa é a força resultante não nula. Não nula é porque essa força não pode ser zero. Se a força for zero, nada acontece, tudo continua igual. Então, para ir de uma velocidade para uma aceleração, alguma coisa precisa acontecer. Lembrando que a aceleração é a mudança da velocidade. Para mudar a velocidade, você precisa aplicar uma força sobre alguma coisa. Senão, as coisas tendem a permanecer da maneira que estão. Se estão paradas, tendem a ficar paradas. Se estão se movimentando com velocidade constante, vão se movimentar com velocidade constante. Isso é chamado de inércia, que é essa tendência dos corpos de permanecerem como eles estão. A segunda lei, então, vai definir o que é essa força. Se eu preciso ter alguma coisa para causar uma mudança na velocidade, para causar uma aceleração, o que é essa coisa? Então, a segunda lei define o que é essa coisa, o que é essa força que muda a velocidade. A força resultante vai ser igual ao produto da massa de alguma coisa vezes a aceleração que essa coisa ganha quando você aplica a força. Em unidade de força é Newton, já que Newton estabeleceu essas 3 leis, a galera
como unidade de força Newton. Então, massa a gente sempre trata com quilograma e aceleração sempre metros por segundo ao quadrado. Então, se vocês verem algum exercício, alguma coisa por aí que está falando em gramas, em toneladas, sempre volta para quilogramas. Por isso que é sempre importante a gente converter unidade, para a gente todo mundo tá falando sempre na mesma língua. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui, vamos pensar aqui nessa primeira imagem. Eu tenho um bloquinho que ele está parado. Se esse bloquinho estar parado, por inércia, ele vai continuar parado. A não ser que aconteça alguma coisa que mude o estado dele, que faça ele sair de uma certa velocidade para uma outra velocidade. Então, para eu só começar a puxar esse bloquinho, ele vai acelerar. A velocidade dele vai mudar. Então, se eu aplico aqui uma força de 10 newtons no bloquinho, ele vai começar a acelerar para cá, vai ganhar cada vez mais velocidade para cá. Agora, e se eu não tenho só uma força atuando sobre esse bloco? Vamos pensar que eu tenho uma outra força aqui, de também 10 newtons. O que vai acontecer com esse bloco agora? Vamos pensar aí agora. Pausa o vídeo e dá uma pensada. O que vai acontecer? Se eu puxo 10 newtons de força, que é a unidade de força, quanto de força você está puxando para um lado, e vem seu amigo e puxa com a mesma intensidade do outro, o que vai acontecer com esse bloco? Esse bloco ele vai se mexer? Ele vai sair do lugar? Ele não vai se mexer, ele não vai mudar o estado dele, porque essas forças aqui vão se anular. Se você puxa 10 para um lado e o seu amigo puxa 10 para o outro, o bloco sente a força resultante dessas duas forças atuando, a soma dessas forças, que é equivalente, isso aqui é equivalente a ter uma força resultante de 0 newtons, porque os 10 aqui cancelaram com os 10 de lá. Então, essa é a importância da gente sempre pensar na força resultante, porque podem atuar 1 milhão de forças sobre um corpo, mas o que importa é a soma dessas forças. Esse 1 milhão de forças é equivalente a que força? Aqui nesse caso, com essas duas forças, força resultante é 0. Então, se a gente lembrar da primeira lei, se a força resultante é nula, é 0, o corpo não vai mudar a velocidade dele. Se ele está parado, ele vai continuar parado. E se eu aplicar uma força de 10 newtons para cá, e o meu amigo aplicar uma força de 9 newtons para cá? Qual que é o valor da força resultante? Como que esse bloco vai começar a se movimentar? Ele vai sentir a força resultante dessas forças. Esses 9 daqui vão cancelar 9 daqui. Então, isso aqui é equivalente a ter uma única força, a força resultante aqui, de 1 newton. Então, esse bloco vai se movimentar com uma força menor do que aqui nesse caso, né? Se não fosse essas 10 newtons aqui. Ele vai se movimentar com uma força de 1 newton. A aceleração dele vai ser menor. E se por acaso a gente está puxando o bloquinho aqui com 1 newton de força e de repente a gente para de puxar? O que vai acontecer com o movimento desse bloco? Ele estava acelerando, 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 ganhando cada vez mais velocidade. Enquanto tem força, tem aceleração. E a aceleração, vamos lembrar, que é como a velocidade muda no tempo. Quantos metros por segundo a sua velocidade muda a cada segundo. Se não tem força, não tem aceleração. Então a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, a gente para de aplicar força, o bloco continua se movimentando, porque ele já tem velocidade. Só que agora a velocidade dele vai ser constante no tempo. Não vai ter mudança de velocidade. A velocidade só muda, só existe aceleração se houver força. Se não tem força, a velocidade continua com a velocidade que estava. Se era 0, continua 0. Se era 5 metros por segundo, continua 5 metros por segundo. A velocidade só vai mudar se tiver força. E chegamos aqui agora na terceira lei de Newton. A terceira lei é a chamada lei da ação e reação. Aí vocês podem parar e pensar agora o que significa, né? Agora eu já escrevi, mas vamos fingir que não. O que significa isso, ação e reação? A lei da ação e reação vai virar e falar que para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. O que significa isso? Vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, imagina que você está com muita raiva em algum momento da sua vida e você deu um soco numa parede. Quando você soca uma parede, você está aplicando uma força contra a parede. Se a sua força está contra a parede, está na parede, por que a sua mão sai machucada? Fisicamente. Por que isso está acontecendo? Se a força aplicada está na parede,
Por que a gente sente essa força? Porque a terceira lei de Newton vai falar que as forças sempre vêm em pares. Um par, ação e reação. Então aqui, desenhei aqui meus lindos desenhos. Quando você soca a parede, você aplica uma força contra a parede. Por ação e reação, na mesma intensidade que você aplicou a força sobre a parede aplica uma força sobre você. Então, os pares de ação e reação sempre estão em corpos diferentes. Se você aplica uma força sobre a parede aplica uma força sobre a sua mão, de igual intensidade. Se você aplica 10, você recebe 10. Se você aplica 100, você recebe 100. E sentido oposto. Então, se um sentido está para a direita, o outro vai estar para a esquerda. Isso serve para qualquer movimento que a gente for pensar. As 3 leis de Newton vão explicar qualquer coisa, qualquer movimento que a gente queira. Então, vamos pensar no seguinte movimento, por exemplo. Imagina que você sobreviveu a um naufrágio de um navio. E aí você encontrou um barquinho ali para se salvar. Você tem um remo e você está no meio do nada. Vamos pensar nas 3 leis de Newton. Você está em cima de um barco. Se você não faz nada, o barco continua com a mesma velocidade. Se ele estava se movimentando com velocidade constante, ele continua se movimentando com velocidade constante. Se ele estava parado, ele vai continuar parado. O que precisa acontecer para a sua velocidade mudar? Para existir uma aceleração, precisa existir uma força. Quem vai fazer essa força é você. Você faz uma força na água. E em que direção, em que sentido está a força que você faz na água quando você vai remar? Se você quer remar, você faz uma força e empurra a água para trás. Quando a gente empurra a água para trás, a gente aplica uma força sobre a água. Ação e reação. O que acontece com a reação da força que você aplica na água? A água aplica de volta sobre você. Então, a ação sua está na água, a reação da água está em você. Então, você vai para frente. Qualquer movimento que vocês forem pensar, as 3 leis de Newton vão estar aí envolvidas. E por último, eu quero só falar de um outro par de ação e reação que é muito comum, que é a reação da força peso com a força normal. Desenhei aqui um carinha sobre a Terra, não está em escala. O que acontece? O que é essa força? A gente está acostumado a ouvir, né? Força da gravidade. Por que as coisas caem? Por que quando eu solto isso aqui cai? Ops, vou mudar de caneta. Se isso aqui está parado, para mudar a velocidade dele, alguma força precisa existir. Que força é essa que puxa as coisas para baixo? É a força da gravidade. Então, existe uma aceleração, uma mudança de velocidade por causa da força da gravidade. Então, vamos olhar isso com uns pares de ação e reação, o que está acontecendo. A Terra, o negócio da gravidade é que massa atrai massa. Na mesma intensidade, elas são atraídas. Ação e reação. Então, se a Terra atrai você para baixo, o que acontece? Você também está atraindo a Terra para cima. Só que, vamos lembrar aqui, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Se a Terra está me puxando para baixo, por que quando a Terra não está subindo? Porque você está aplicando a mesma força. A mesma força que a Terra te puxa para baixo, você aplica a Terra para cima. Só que como a massa da Terra é muito maior, você precisa de muito mais força para movimentar a Terra e para causar uma aceleração igual que ela causou em você. Quanto maior a massa de alguma coisa, maior tem que ser a força que você precisa fazer para causar uma aceleração. Se você está aplicando a mesma força, a aceleração vai ser menor. Se eu tenho muita massa e eu aplico o mesmo tanto de força, a aceleração, vou fazer um exemplo aqui, se eu tenho um objeto com muita massa e eu tenho um objeto com pouca massa e eu aplico a mesma força, o que acontece? O objeto com muita massa vai se movimentar menos do que o objeto com pouca massa. Esse aqui vai ter uma maior aceleração. Por isso que a Terra não se mexe tanto quanto nós nos mexemos em relação à Terra. Essa força que a Terra puxa a gente para baixo é chamada de força peso. E existe a reação da força peso está no centro da Terra. Então a Terra te puxa para baixo e você puxa a Terra para cima. Mas se existe uma força atuando sobre você, e eu estou parada, a Terra está me puxando para baixo.
Então existe uma força da Terra me puxando para baixo. Se existe uma força da Terra, por que a minha aceleração não está mudando? Por que eu estou com a mesma velocidade? Por que a minha velocidade não está mudando? Porque precisa ter um equilíbrio de forças. Da mesma maneira que nós empurramos o chão para baixo, o chão nos empurra para cima. Quando o chão nos empurra para cima, aqui, a gente empurra o chão para baixo, então o chão empurra a gente para cima. Essa força que o chão empurra a gente para cima é chamada de força normal. Como existem essas duas forças atuando sobre a gente, quando a gente está numa superfície, a força peso e a força normal, elas se equilibram. Então é como se tivesse uma força resultante zero sobre a gente. Aqui nesse momento eu estou parada, eu não estou nem voando para cima e nem caindo para baixo, porque o equilíbrio de forças, a força peso e a força normal estão se equilibrando, causando uma força resultante igual a zero. Então não há uma mudança de velocidade aqui. Bom, gente, essa era algo que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria dizer que é difícil mesmo a gente aprender alguma coisa assistindo uma videoaula uma única vez. Então, vocês podem me procurar, vocês têm meu telefone, vocês podem me procurar para tirar dúvidas. Assistam o vídeo de novo, pausem o vídeo, façam anotações no caderno de vocês. O estudar é ver mais de uma vez, é pensar sobre o que você está vendo aqui. Então, pause o vídeo, pensa no que eu falei, copie o que você entendeu, assiste de novo, assista quantas vezes for necessário. Entre em contato comigo para qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse conteúdo. Até a próxima!